Tudo bom? Eu vou estar fazendo aqui um vídeo explicando como que a gente consegue usar uma ferramenta, né, que eu estou desenvolvendo e colocando lá no meu site, que é uma ferramenta de controle de trades. Então a gente vai construir, né, uma planilha, colocar várias informações nessa planilha e fazer o controle da nossa evolução de day trade em um programa, né, que a gente está desenvolvendo em Python e colocando disponível no meu site. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para a gente explicar como que é o funcionamento, né, dessa planilha. Então, vamos vir aqui. Essa aqui é a nossa planilha, né? E aqui é o meu site. Então, deixa eu vir aqui no meu site e explicar primeiro, né, como que a gente vai incluir esses dados lá no site. Então, aqui é o meu site, tem uma página aqui que é dedicada a finanças quantitativas. Então, você coloca no Google, né, Diogo Souto diogosouto.streamlit.app, dá um Enter, você vai cair aqui no meu site, e ele vai carregar várias coisas que existem aqui. Mas para o pessoal que está interessado em fazer day trades, né, a ideia é você vir aqui em Home, Finanças Quantitativas, aqui tem uma breve descrição de todos os módulos, né, de todos os códigos que a gente consegue fazer atualmente, né, nessa página de Finanças Quantitativas aqui no meu site. E aí a gente tem atualmente três códigos possíveis, né, para a gente fazer análises. Um é a análise de portfólio, o outro é o day trade em ações, e o que a gente vai estar discutindo agora nesse vídeo é o controle de operações day trade. Então vocês vêm aqui em controle de operações de day trade, e aí a gente vai ter, ainda está tudo isso aqui ainda está meio que em construção, tá? Tem algumas coisas que eu preciso incluir ainda, mas o código já está funcional. Então, o objetivo aqui, né, é a gente conseguir entender melhor e ter uma análise estatística mais robusta de como que está sendo a nossa evolução no day trade. O objetivo aqui é ver se a nossa estratégia está performando bem e se não estiver, né, quando que seria o momento da gente parar de usar aquela estratégia ou de repente a gente aumentar o número de contratos, né, de conseguir fazer ela de uma forma mais robusta. Então aqui a primeira e única coisa que a gente tem que fazer é fazer o upload do arquivo com o histórico de trades. Então vocês precisam construir, né, esse histórico de trades em um formato pré-estabelecido, que está disponível aqui nessa página do Google Docs. Então cliquem aqui nesse link, né, e eles vão direcionar vocês para essa página, beleza? E aqui a gente tem a nossa planilha geral. Então o que que a gente vai ter aqui? As datas que as operações foram feitas, as entradas, o número de pontos, né, em uma determinada entrada, o número de contratos que nós utilizamos, entrada 2, entrada 3, e a gente tem uma quantidade de 10 diferentes entradas aqui. Eventualmente a gente pode incluir mais números de entradas, sabe? Ok? Mas eu imagino que não seja o caso da maioria das pessoas que vão estar usando essa planilha. Mas se alguém eventualmente quiser fazer mais entradas do que 10 entradas durante o dia, né, em um determinado ativo, só me avisar que eu tento incluir mais coisas aqui para ficar mais geral. Então, o que que a gente vai precisar fazer, né? A gente tem os módulos, né? Aqui embaixo, três abas distintas, né? Trades, underline win, underline WDO e underline ações. Quais são os objetivos aqui? Nessa aba Trades, underline win, você vai identificar todos os trades que você desenvolveu, né, em um determinado dia. Então, digamos aqui que no dia 3 de outubro de 2022, você fez um trade seguindo uma estratégia X, que vai ficar sempre aqui nesse link de entrada 1. Digamos que é um cruzamento de média, digamos que é um IFR2, sei lá, qualquer coisa. Se o seu setup tem uma primeira entrada no dia, você vai colocar aqui entrada 1. Veja só, não necessariamente também é a primeira entrada do dia. É uma referência, né, para um determinado setup, né, para uma determinada estratégia. Então aqui, por exemplo, nesse dia eu entrei no mini índice e fiz 1000 pontos. Nessa coluna aqui do mini índice, a gente sempre vai entrar com quantidade em pontos, ok? Então aqui a gente fez 1000 pontos com 2 contratos. Então na entrada 2, que é pode ser um outro setup, né? Ou pode ser a minha segunda entrada do dia, é só uma referência para a estratégia que eu estou utilizando, né?
Então aqui eu fiz 1.000 pontos, eu fiz 1.400 pontos, mas eu não entrei em um contrato nenhum. Aqui, sei lá, eu tava inseguro da minha operação e não quis colocar dinheiro, né? Não quis operar na prática. Mas se eu tivesse operado, eu teria ganhado 1.400 pontos. Mais ou menos essa a ideia. E aqui a entrada 3 seria um outro setup, né, que a gente está analisando, seria a minha terceira entrada do dia. E aí eu coloco aqui o número de contratos. Vocês podem ir elaborando, né, vocês podem ir completando essa planilha até que vocês encham, né, 10 contratos. E, de novo, né, se vocês precisam eventualmente se vocês eventualmente têm mais de 10 entradas por dia, me avisa que eu posso estar incluindo isso aqui na planilha. E aqui no final, né, a gente tem algumas informações que o código faz, que essa planilha, né, já vai juntar para a gente. Então, ela vai fazer aqui o número total financeiro, né, o total financeiro bruto, os custos aproximados que a gente teve nas operações, que vai levar a quantidade de contratos que a gente está analisando, o dedo duro aproximado, né, que vai estar sendo retido pela Receita Federal, e o total líquido, que é basicamente o total bruto, né, menos os custos e o dedo duro. E aqui no final a gente tem o total acumulado, né? A gente vai estar tendo uma soma acumulada. Então, para você que está interessado em utilizar essa planilha, primeiríssima coisa que vocês têm que fazer, clica aqui em arquivo, né? O meu está em inglês, mas o de vocês pode estar em português, e clica aqui em Make a Copy. Porque do jeito que eu estou compartilhando esse link, vocês não podem editar essa planilha diretamente na conta de vocês. Então vocês têm que baixar uma cópia para o Google de vocês, ou baixar ela para rodar no Excel, não importa, né? Tanto faz, mas o que vocês precisam fazer é colocar os pontos que vocês fariam, né, na estratégia de vocês aqui, quantidade de contratos que vocês usaram naquela estratégia. Então, referência da entrada 1, entrada 2, entrada 3, e sucessivamente, se vocês entraram se vocês tiveram outras entradas, né, ao longo daquele dia. E aqui vocês precisam entrar com o número, nessa célula aqui que está amarelinha, aqui vocês vão definir o capital inicial de vocês. Então, digamos que vocês começaram com 10 mil reais. Aí vocês escrevem aqui o número que vocês começaram a operar, 10 mil. Digamos que vocês começaram a operar com 50 mil, ou 5 mil, ou até 100 reais, sei lá, né? Se for uma estratégia no mini índice aí, né? Super arriscada. Então, vocês colocam ali o valor, que aí depois o programa, né? Vai fazer toda a análise em cima do valor definido naquela tabela. Então, veja só. Aqui no TradesWin, né? A gente define as estratégias, define todas as nossas entradas naquele determinado dia. Aqui eu estou fazendo um teste, né, com uma das estratégias que eu uso, que infelizmente ela está parando de funcionar nos últimos dias, mas ela já foi bastante vencedora. E aí vocês têm que colocar aqui a data, né? Vocês têm que colocar na mão a data que vocês estão fazendo a operação, né? Então, digamos que aqui é o dia 16, a gente pode simplesmente arrastar aqui para baixo, né? E aí ele vai completar automaticamente os dias. Se vocês forem utilizar as outras abas também, que seria em referência ao mini dólar e em referência às ações, tudo é muito parecido, ok? As atenções que vocês têm que tomar. Todas as datas que estão sendo definidas aqui estão usando como referência as datas do mini índice. Então, digamos que eventualmente você não está trabalhando com mini índice, só com mini dólar ou só com ações, de todo jeito você tem que definir nessa primeira planilha, nessa primeira aba, quais são os dias que você está fazendo a sua análise, que ele vai automaticamente, né, carregar para os demais. Aqui no mini dólar, né, aqui na planilha do mini dólar, né, a gente clica aqui em Trades Underline WDO, e aqui é exatamente a mesma ideia. Define aqui quantos pontos a gente fez na estratégia 1 e qual foi o número de contrato que nós utilizamos. Qual foi a quantidade de pontos que a gente fez na estratégia 2, aqui eventualmente fiz 40 pontos, né? Mas não entrei com contrato nenhum, né? Nesse outro dia aqui na entrada 3 não deu entrada. Então cada uma dessas entradas é uma referência de qual é a estratégia que nós estamos utilizando naquele momento. Na parte direita aqui é exatamente a mesma história, né? Definiremos a quantidade do capital que a gente está entrando, e aqui ele vai fazer a soma do financeiro bruto, custos aproximados, dedo duro aproximado,
e total líquido de cada dia. E aqui na última coluna ele faz uma soma acumulada, né, de todos esses nossos trades. Isso aqui é uma coisa só para quem está fazendo a planilha, né? Ter uma ideia ali de como que está o dia a dia deles, o dia a dia da evolução de trade deles. Mas quem tiver interessado em fazer uma análise mais robusta, né? Aí vai fazer o upload dessa tabela lá na plataforma do meu site. E aqui, day trades em ações, muito parecido, mas com uma pequena diferença. Aqui, por exemplo, eu comecei a utilizar uma estratégia, né, que é do Joe Biden, que é algo bem utilizado, e do Chicotado, né, que é bastante utilizado lá no pessoal do grupo, né, do Trader Objetivo, que é liderado pelo Alan, que ele também tem um canal no YouTube. Aí qual que é a ideia aqui, né? Aqui a gente vai definir o ativo que deu uma primeira entrada, o valor da entrada é o valor onde nós compramos, né, aquele determinado ativo. A variação por cento, aqui é o valor por cento, né? Aqui a gente vai definir qual foi a porcentagem que a gente teve, qual foi a porcentagem de lucro que a gente teve naquela operação. Digamos que a gente ganhou 1%, então a gente vem aqui, né, e escreve 1%. Vou fazer um exemplo aqui, né? Digamos que a gente comprou nesse dia Petri 4 a partir do preço de R$ 30 e a gente ganhou 2% e a gente comprou 200 ações. Então é assim que a gente vai fazer a nossa construção da nossa tabela. Coisa importante aqui, sempre a gente vai definir as casas decimais com pontos e não com vírgula, ok? Se eventualmente estiver dando algum erro na análise de vocês, verifiquem isso. Então, digamos que deu uma entrada aqui, digamos que eu estou analisando, que eu estou usando dois setups, né? Um que é o Joe Biden e outro que é o Chicotado, né? Que são sistemas operacionais que a gente usa, né? Que a gente já viu que são sistemas operacionais vencedores em ações ao longo prazo. Então a gente entrou aqui, digamos, a nossa referência aqui de ativo 1 seria o Joe Biden, né? E a referência de ativo 2 seria chicotada, né? Então sempre que eu escrever alguma coisa aqui nesse número 2, é uma referência para chicotada. Então, digamos que a gente entrou aqui no VEG3, pagou, sei lá, 28,45, perdemos 1% aqui com 300 ações. Então, o código, né, a planilha, ela já vai fazer uma soma ali dos nossos lucros naquele dia. Então, total nesse dia bruto seria R$ 34,00, nesse cenário, né, que eu coloquei ali, totalmente aleatório, né? E o total líquido, R$ 27,00. Então, ao longo da análise, né, ele vai sair somando todos esses valores. E aqui, de novo, né, a gente define qual que seria o nosso capital inicial de análise. Beleza? Então, essa é uma descrição simples, geral, né? Deixa eu apagar aqui, estou precisando disso. Essa é uma análise simples, geral, de como que a gente vai construir os dados da nossa tabela. Aqui a gente não faz nenhuma distinção por meses, tá? A gente sai escrevendo aqui diretamente numa lista, né? Aqui para cada linha representa cada data e nós iremos, né, colocando o total de operações que fizemos naquele dia. Mesma coisa para o mini índice, mesma coisa para ações. Beleza, tendo isso em mente, o que a gente precisa fazer? Venhamos aqui em arquivo ou file, né? Depende de qual que é a língua que vocês estão usando, pode ser qualquer outra aí disponível, né, na humanidade. E a gente vem aqui em download e faz o download do documento em Microsoft Excel .xlsx. Necessariamente precisa estar nesse formato, tá? Mesmo que vocês não tenham Windows, mesmo que vocês não tenham Microsoft Excel instalado no computador de vocês têm que fazer o download nesse formato, porque é como que o programa lá em Python vai analisar essa informação. Então, clica aqui. Eu vou estar fazendo o download, né? Fiz o download aqui da minha planilha, tá aqui embaixo. Aí o que eu faço? Volto lá no meu site, né? Volto lá em finanças quantitativas, clico ali em controle de operações em day trade, e aí eu vou chegar nessa página. Aqui eu já analisei, né? Já coloquei os dados na minha planilha. O que eu preciso fazer? Simplesmente arrastar essa minha planilha para essa região aqui. A partir desse momento, ele carregou os meus dados e aí a gente já está no momento, né, de fazer a análise análise geral da evolução dos nossos trades. Então aqui a gente tem duas análises gerais, né?
A primeira eu estou chamando de análise completa da evolução de trades no período total, e a segunda é a análise por entradas da evolução de trades no período total. Qual que é a diferença desses dois? A análise completa, ela vai fazer um estudo, né, da evolução financeira do seu patrimônio, né, da evolução financeira ao longo da estratégia de trades que você está utilizando, levando em consideração o somatório de todas as estratégias que você eventualmente utiliza. Para cada bloco, né, você pode assumir o mini índice, mini dólar, ação, ou fazer um compilado de todas as entradas que você fez, e aí ele vai somar tudo que você elaborou no mini índice dólar e ações. E aqui você pode fazer uma análise você pode fazer um estudo, né, de como que está sendo, de como que está evoluindo, né, um estudo de como que está evoluindo cada um dos seus trades, cada uma das entradas que você eventualmente está performando. Então, qual que é a ideia? Bom, vamos ver na prática, né, como que isso funciona. Vamos analisar aqui primeiro essa parte da análise completa da evolução de trades no período total. Então, digamos que eu estou interessado em analisar a minha evolução do mini índice. Então, eu clico aqui em mini índice, a gente pode navegar aqui, né, pelas opções. Clico ali em mini índice e clico aqui em analisar os resultados financeiros totais do período. Então, ele vai carregar toda a informação que nós definimos ali na tabela e vai fazer várias análises estatísticas muito interessantes para a gente entender o que está acontecendo na nossa estratégia. O que a gente tem aqui? Nesse primeiro gráfico, a gente tem a curva total, né, da evolução do patrimônio. Então, a gente vê aqui que nessa minha estratégia, né, ela foi muito boa até metade de janeiro. Da metade de janeiro para cá, ela começou a ficar bem ruim. Então, aqui a gente pode navegar, né, com os dados. Se a gente clicar aqui em total bruto, ele esconde, né, o dado bruto e mostra só o líquido. Se eu estiver interessado em ver só o bruto, eu clico ali em bruto. Acaba que o bruto e o líquido, né, é basicamente a diferença ali, reduzindo os custos operacionais e a retenção do imposto de renda. A retenção do dedo duro, né? A gente não está fazendo os cortes nos 20%, né, dedicado ao imposto sobre ganhos em day trade, né? Então a gente vem aqui para essa parte de baixo e analisa o drawdown total. Então aqui é basicamente uma curva mostrando o drawdown dessa minha estratégia que eu estou analisando. Aqui é a evolução ao longo do tempo, né? E aqui é a evolução do drawdown total. Aqui, para você que é trader, né, e está vendo esse vídeo, aqui é relevante a gente pensar o seguinte. Aqui é a curva total, né? A gente clicar, ela desaparece também. Aqui é o drawdown, né? É o valor da mediana do drawdown. Aqui é o valor do drawdown médio. E aqui é um drawdown vezes 1.5 vezes o desvio padrão do meu drawdown. O que acontece, né? Uma grande dúvida, né, que permeia entre os trades é como que a gente sabe que uma estratégia parou de funcionar? E ao longo da minha experiência, né, eu tenho que a análise do drawdown total é o principal indicativo é esse principal indicativo, né, de quando a estratégia está parando de funcionar. Então veja só, o que eu utilizo para mim e o que eu acho interessante, né? Se eventualmente a minha estratégia está próximo dessa linha que está indicando, né, a média do meu drawdown, eu estou no momento em que o meu trade system tá com um alerta ligado. Então, se ele está perto dessa linha, eu estou com um alerta ligado. Se a minha curva de drawdown, né, eventualmente chegou perto dessa linha vermelha, a gente está com um alerta vermelho ligado. Aqui já tem um grande sinal, né, que a estratégia está experimentando um drawdown que ela nunca experimentou antes e que é um possível momento de você ou parar de funcionar, ou parar de utilizar aquela estratégia, né, ou eventualmente diminuir pela metade ou ainda mais a sua alocação, né? Digamos que você entra com 10 contratos no mini índice, você começa a entrar com 5 e vai reduzindo a sua posição porque a gente está num cenário, né, que aquele mercado não está mais levando em consideração, não está mais funcionando muito bem com aquela sua estratégia.
Se eventualmente, né, a sua estratégia veio aqui, passou por essa região e começou a subir, aí já é um momento que você pode pensar em aumentar o seu capital. Ou se eventualmente ela está passando por uma região acima dessa linha verde, que é o drawdown da mediana, né? Aqui é um cenário onde é até interessante você aumentar a sua posição, porque a gente tá num momento da sua estratégia que ela está performando muito bem. Então, tudo é uma questão, né, de gerenciamento de risco. Você faz o backtest de uma estratégia e vê que ela é vencedora no longo prazo. Então, como que a gente vai manusear o nosso capital para a gente tirar o maior proveito daquela estratégia? É justamente, pelo menos comigo, funciona assim, né? É justamente analisando essa evolução do meu drawdown. Se ela está passando por um período de drawdown muito grande, eu cogito ou diminuir a minha posição ou parar de utilizar aquela estratégia até que ela volte a performar bem. Se ela está no momento onde ela está performando muito bem, eu considero, né, ir gradativamente aumentando a minha exposição ao risco, né? Ou seja, aumentando a quantidade de contratos, né? Ou me alavancando mais. Beleza? Então, um resumo aqui sobre essas duas entradas, mas ainda tem muito mais informações, né? Esse vídeo aparentemente vai ficar um pouquinho longo, mas é bastante completo para vocês interessados em utilizar essa ferramenta, né, de controle de trades. Deixa eu diminuir aqui, né, para aumentar aqui a visibilidade. Deixa eu tirar também essa parte aqui para melhorar um pouquinho. Então, ok. Aí aqui a gente tem a aba, né, de resultados diários. Aqui é basicamente uma visualização de quanto de capital, né, a gente está ganhando a cada dia. Então, aqui a gente vai ter uma média. Aqui são todos os três que foram positivos, né, todos os três que foram negativos no período analisado. A gente vai ter o valor médio, que está aqui perto de zero até, né, o valor médio dos gains e o valor médio dos loss. Aqui, de novo, né, tudo bem interativo. A gente pode tirar aqui esse valor médio, pode tirar os dias negativos, pode puxar um pouquinho para cima, puxar um pouquinho para baixo, analisar só essa região. Pode fazer um zoom aqui na região também, né? Esqueci de falar. Eventualmente a gente pode fazer zooms aqui em tudo e ver como que as coisas estão evoluindo no meu cenário, né? Beleza. E aqui embaixo a gente tem o histograma de probabilidades. Esse aqui é um dos dados mais importantes que eu considero, né? O que nós temos aqui? Tem a distribuição de como que está sendo cada dia meu operado nessa estratégia. Então, o que a gente vê aqui? O valor médio das minhas operações, né, que é essa curva, está aqui próximo de zero. É levemente positivo. E a gente tem aqui mais ou menos uma vez desvio padrão. Então, quer dizer que 66% das vezes, né, a gente vai estar dentro desse intervalo médio aqui, entre a média e mais ou menos um sigma. E aí, a gente tem esses valores aqui de probabilidades, né? Então, o que a gente visualiza com isso? Digamos, esse cenário aqui, que é onde eu teria o meu maior gain, né? Entre 800 e 900 reais no dia. A gente tem aqui, colocando o mouse aqui em cima, né, a gente consegue ver que a cada 15% das vezes, né, aqui é 0,149, né, aproximadamente 0,15. Então, qual que é a informação? Que em 15% dos meus trades, eu vou ganhar entre 800 e 900 reais. Então, aqui tem o meu pior loss, né, que é quando eu perco quase R$1.000. Então, aqui, a cada 6% dos dias, né, eu vou perder R$1.000. Aqui é onde a gente tem o pico da distribuição, né? Não o pico da distribuição, né? O valor máximo da minha amostra. Então, coloco o mouse aqui e vê, a cada 22% das vezes eu perco, né, entre 500 e 400 reais. Então, aqui te dá um controle, né, para você saber como que está sendo a sua evolução. Aqui, a gente tem um resumo quantitativo, né, nessa janela. A gente vê um resumo quantitativo dos trades ao longo do período analisado. Então, aqui a gente vai ter o valor médio diário de trades, R$21 por dia. A taxa de acerto atual, né, que é 29%. O valor médio das operações positivas, que é em torno de R$500. O valor médio das operações negativas, que é em torno de menos 400. A gente tem a informação do payoff atual e informação da expectativa matemática. E aí vocês estão vendo que tem alguns numerozinhos aqui embaixo, né? Ora em vermelho, ora em azul. Aqui é uma comparação de como que estava sendo o seu setup até a semana passada.
até a última semana. Então, até a última semana, eu estava com uma piora de R$ 4,57. O que quer dizer, né? Que hoje o meu setup está um pouquinho melhor do que a semana passada. Mesma coisa aqui, né? O valor médio das operações positivas estava em R$ 500. E na semana passada, ele estava em R$ 500 menos 7,82. Então, a gente vê, né, que nessa semana eu estou tendo uma melhora no andamento, né, do meu setup. E a mesma coisa para todos os parâmetros, né? Para o payoff, expectativa matemática e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui a evolução dos índices de trades. Ah, outra coisa, né? A gente pode clicar aqui na imagem, né, e fazer o download dela como JPG, tá? Vamos fazer aqui. O problema de fazer assim, né, que eventualmente a gente consegue visualizar ela maior, mas a qualidade não é muito boa, e a gente perde a interatividade com a figura, né? Vocês podem eventualmente dar um zoom in, né, na imagem, mas aí ela não vai ficar muito boa a formatação da tela. Então vamos analisar aqui mesmo. Aqui a gente vê curvas que são interessantes para ver como que o sistema está evoluindo no longo prazo, né? Aqui em azul a gente tem a expectativa matemática, que é esse M, o payoff em cinza, taxa de gain em verde, taxa de loss em vermelho. Então a gente nessa estratégia, né, no começo da estratégia ela começou muito bem, com taxa de ganho, né, da ordem de 60%, e aí ao longo do tempo ela foi ficando ruim, ruim, ruim. E hoje em dia, né, ela está com uma taxa de acerto menor que 50%. E a expectativa matemática também, né, começou ali perto de 0,4 e foi decaindo, decaindo, e hoje está em 0,1. Uma expectativa de 0,1 já é uma expectativa matemática não muito boa para se operar um determinado setup, ok, pessoal? E aqui a gente vê, essa imagem também, né, é importante para a gente ver como que esse nosso setup, né, está evoluindo ao longo do tempo, beleza? Então vamos para essa parte aqui de baixo. Aqui é basicamente uma comparação, uma análise, né, mensal da nossa estratégia. Então, nesse primeiro diagrama aqui, a gente tem a variação mensal bruta, olhando, né, em gráfico de barras. Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou operando desde outubro, né, até março. Então, no primeiro mês eu ganhei R$ 2.800, no segundo quase 400, no terceiro 4.000, no quarto mês, né, em janeiro, menos R$ 400. Em fevereiro desse mês já foi uma queda, né, ali gigantesca, menos 4.000. Esse mês, né, tá ali em menos 300. Parece que vai voltar a funcionar, não sei. Então a gente tem aqui a evolução mensal, né, desse nosso setup. E aqui a gente tem um breve resumo quantitativo, de novo, né, dos trades ao longo do período analisado, mas vendo resultados ali mensais. Então, o valor médio mensal. Aqui é interessante, né, para a gente ter um controle de... Se eventualmente a gente tem uma estratégia que nos deixa muitas vezes no negativo no mês, já não é tão interessante da gente fazer, né, já não é tão motivadora para a gente, como seres humanos, né, estarmos operando ao longo do tempo. Então, tem um resuminho aqui, né? O valor médio mensal de R$ 1.700, o drawdown máximo do sistema, né? Que foi, né? Que foi menos R$ 7.280, e o valor máximo acumulado, né? Que foi de R$ 9.000. O que é esse valor máximo acumulado? É o valor, né? Desde que a gente começou a operar até o máximo da nossa estratégia. Então, aqui nesse meu setup, né, ele conseguiu acumular um máximo de R$ 9.000, e daqui foi só ladeira abaixo, depois desse momento, né? E aí a gente está experimentando, né, o maior drawdown do sistema. Taxa de meses positivo, 50%, meses negativos, 50%. Então, no começo ela estava operando bem, depois já não estava tão boa assim. E aqui embaixo a gente tem algum outro resuminho, né? Variação mensal. Aqui a gente leva em consideração aquele capital que a gente definiu inicialmente lá na tabela e viu que no primeiro mês a gente subiu, né, 28%, no segundo mais 3%, no terceiro mês subimos 30% em relação ao nosso capital, no quarto mês menos 2, menos 25, menos 2, e em abril, né, a gente vai ter um novo dado ali. Beleza? Que é uma coisa bem parecida com essa, né? Mas a gente está analisando uma evolução aqui do capital em porcentagem. Joia?
E aqui do lado direito é um dos principais indicadores do nosso setup também. É a comparação da evolução de trades versus índices para o mesmo período. Então aqui de novo, né, a gente pode clicar nas coisas e eventualmente elas desaparecem, né? Então vamos colocar aqui o nosso setup. Então o nosso setup começou ali com 28%, então a gente chegou a fazer quase 60%, né, de lucro. E aí depois a estratégia meio que parou de funcionar. A gente pode comparar com índices, né? Que é os principais índices de referência aqui que eu estou colocando é o Ibov, o IVBB, o SP500 e o Bitcoin. Então a gente vê aqui que se eu tivesse simplesmente comprado Bitcoins no começo, desde quando eu comecei, né, a operar essa estratégia com aquele meu capital inicial, hoje eu teria ganhado mais dinheiro, né? Seria melhor ter segurado o Bitcoin. Mas, obviamente, né, o Bitcoin passou por um grande período aí de queda do seu valor e por causa desse momento atual de incertezas no sistema financeiro global, né, com bancos indo à falência, o Bitcoin eventualmente, né, acaba ganhando força nesse cenário, né, de moeda descentralizada e tudo mais. Beleza? Então aqui é interessante, né, se você eventualmente não está conseguindo bater esses índices de mercado, sugeriria, né, que parasse de utilizar a estratégia. Atualizei aqui sem querer, cliquei aqui no mouse, deixa eu carregar de novo a minha tabela. Clico ali de novo, beleza. E aí, aqui embaixo, né, a gente tem um breve resumo do andamento da nossa estratégia, né? Então, o Trade System possui uma taxa de acerto de 49%, payoff 1,25%, expectativa matemática 0,1%. E aqui ele dá um resumo de como que está sendo, né, essa evolução ao longo do tempo. De novo, né, o Bitcoin aqui está sendo melhor que essa estratégia. E aqui, quatro dicas gerais, né, para sugestão de proteção de capital, que é basicamente um resumo do que eu havia comentado anteriormente, tá? Leiam aqui e protejam o capital de vocês, né? Day trade é uma forma, né, extremamente arriscada da gente tratar o nosso dinheirinho, né, suado, e se protejam, né? Protejam-se muitas vezes de vocês mesmos, né? E aqui embaixo, né? Perdão. Toda essa discussão aqui que a gente fez com o mini índice, a gente pode fazer com qualquer cenário, tá? Se eu quiser analisar com WDO, né? Só clico ali em WDO e vou ver a curva, né? Então aqui a gente tem nossa curva, tudo que eu tinha falado anteriormente, né? Ainda vale aqui, essa foi uma estratégia que estava funcionando muito bem, né? Até janeiro, tá passando por um drawdown, mas nem é um drawdown tão alto como o mini índice. Aqui, como que a estratégia está performando, né, ao longo dos meses, as curvas, todas seguindo a mesma ideia que a gente tinha passado no mini índice. E se a gente clicar em ações, a gente vai ver o que a gente definiu lá em ações, né? Aqui eu não coloquei muita informação, porque eu comecei a analisar agora, né? E não tem muita informação, não chegou a fechar nem um mês. Então ele não está muito preciso aqui nos dados. Quanto mais informação a gente coloca, né, mais preciso também vai ficando os dados. Então, no meu caso, não vai dar muita informação, mas vocês que eventualmente usam o Joe Biden, né, o chicotado também, ou qualquer outro setup, né, em ações, aqui vai dar exatamente as mesmas ideias que no outro caso. A gente pode clicar também aqui em todas, e aí ele faz a união, né, de todas as informações, de todo o financeiro somado das estratégias. Então aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, né, só que olhando o somatório total. Então nesse caso aqui, né, valor médio mensal, 13.600, drawdown máximo já em 10K, e a gente vai tendo um controle ali das nossas estratégias. Beleza? Agora, se a gente quiser simplesmente parar de visualizar essa parte, clica aqui em limpar a página, clica aqui, então ele vai limpar a página, né? Uma aguinha, né, para hidratar. E aí a gente tem análise por entradas da evolução de trade no período total. Aqui é bem legal para a gente entender
como que está sendo a evolução de cada um dos sistemas operacionais que nós eventualmente utilizamos. Então, digamos que, vamos analisar aqui o WDO, ao invés do mini índice, né? Mas é exatamente a mesma coisa, tá? A gente clica aqui WDO e a gente seleciona aqui. Selecione qual o sistema que gostaria de analisar. E aqui a gente vai dar entrada para o sistema, a gente vai falar para o sistema qual que é o nosso setup. É a entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, 5. E veja só, vamos voltar aqui na tabela, né? Aqui na tabela, os valores, o que é a entrada 1, né? É basicamente um setup que a gente está utilizando. O que é a entrada 2? É um outro setup que a gente está utilizando. Esses nomes são mantidos, né? Só por uma comodidade e uma facilidade para que muitas pessoas, né, possam utilizar essa ferramenta. Só por uma breve facilidade mesmo de utilização. Tem um mosquitinho aqui em mim, mas continuando. Então a gente seleciona aqui qual que é a estratégia que a gente quer usar. Digamos que eu estou interessado em ver qual que é a minha entrada 1, como que ela está performando ao longo do tempo. Então clica aqui em entrada 1 e ela vai fazer gráficos muito parecidos, exatamente iguais, né, ao que a gente fez anteriormente, só que com um pouquinho menos de informações, né, as informações que não são relevantes, como por exemplo a evolução, de como que o meu setup está sendo comparado com os índices, né? Então a gente não vai ver isso. Então, digamos aqui, a gente vai estar analisando o mini índice e vendo como que está sendo a evolução, o mini dólar, perdão, e como que está sendo a evolução perdão, como que está sendo a evolução desse meu setup da entrada 1. Então, ele tá muito bem, né? Depois do tempo começou a ficar meio ruim. Então, digamos que aqui exatamente as mesmas informações, né? Como quantos pontos eu fiz no mês, né? Aqui, atenção, né? Aqui é tudo em pontos, tá? O valor médio de pontos, 2,5 pontos. O valor médio das operações positivas, 20 pontos. Das operações negativas, menos 25, né? Taxa de acerto atual, payoff, expectativa matemática. E aqui valores mensais, né? Como que está sendo os nossos dados. E aqui também, né, uma evolução de acordo com aquele capital que você colocou lá no começo. Então, por exemplo, digamos que não, na verdade eu já entendi muito bem como que está a minha estratégia 1, ela passou aqui da linha vermelha, então eu não vou estar utilizando ela. Então vou ver se eu utilizo a entrada 2. Será que a entrada 2 está bem? Então vamos lá ver como que está sendo a minha entrada 2 no período. E a gente vê que a entrada 2 está uma negação, né? Essa entrada 2 está ainda pior, ela nunca teve uma curva eventualmente positiva. E viveu ali sempre abaixo de zero. Então é um setup que eu nem uso. E aí a gente pode ver a entrada 3. Esse meu setup, né, nesse meu exemplo, eu só tenho 3 entradas, mas eventualmente vocês podem ter mais. Então, essa entrada 3 já está uma curva relativamente mais bonita, né? Ele tem menos entradas, vejam só. É uma curva que não apresenta muitos trades, né? A gente vê alguns degraus, né? Esse aqui é um indicativo que não tem trades todos os dias, mas é uma curva que tem um drawdown mais contido, né? Não tem um drawdown tão intenso. Então a gente vê aqui que o drawdown está embaixo da linha vermelha, mas não é um abaixo, né? Sistemático ou bem assintótico. E aqui a quantidade de pontos, né? Esse é basicamente o primeiro mês, né, que está ficando negativo fortemente. Então, digamos que a gente está interessado em analisar duas curvas, né? Quero ver como que está sendo a curva que junta a minha entrada 1 e a minha entrada 3, que é a que eu estou usando, né? Seria, né, a que eu estaria usando na prática. Então, tem aqui a entrada, a gente clica, né, na entrada 1, na entrada 3, e ele soma, né, essas contribuições. E a gente vê aqui que ao longo desse setup, né, eu consegui acumular até 776 pontos no mini dólar. E de janeiro para cá, né, a gente está passando por um período de drawdown do meu sistema. Beleza? Aqui é a mesma ideia, né? É bem interessante aqui, ó, cerca de 27% das vezes eu ganho entre 50 e 60 pontos. E apenas entre 10% das vezes eu perco, né? Eu perco entre 70 e 60 pontos. Então
estratégia, né, que no DOR tem funcionado bem melhor do que no mini índice. Beleza? Aqui na parte de ações, né, de novo, não vai ter muita informação, porque estou usando esse setup, né, há, sei lá, 5 dias, 10 dias só. Então, ela está passando aqui por um período de drawdown, só subiu, né? Uma coisa importante que eu não comentei é que quando a gente está fazendo essa análise aqui em mini índice, mini dólar, a análise é em referência a uma quantidade de pontos. Quando a gente analisa ações, a análise é em referência, né, à variação percentual dos nossos trades, né? Não é à toa que aqui tem pontos barra porcento, né? Ou é pontos ou é porcento. Se a gente está analisando ações, é a variação percentual. E aí, né, por exemplo, né, nesse mês aqui a gente está com menos 9%, né? Mas à medida que eu vou colocando mais informação aqui, a gente vai melhorando essa parte de ações. Beleza? Então, se a gente quiser eventualmente limpar a página, é só clicar em limpar a página e pronto. Então, essa aqui é como que a gente usa, é uma explicação, né, de como que a gente consegue usar essa ferramenta de controle de trader, controle de trades, né? Que imagino ser uma ferramenta útil para o pessoal, né, que está operando já há bastante tempo, o pessoal que está querendo entender um pouco mais de estatística nos trades para tomada de decisão, principalmente para saber, né, quando que uma estratégia está operando bem e se esse é o momento de aumentar a alavancagem dela, né? Ou se a gente está passando por um momento que a estratégia está passando mal não, né? Está passando por um momento de uma maior dificuldade, né, para realização de lucro e eventualmente poderia ser um momento que a gente deveria fazer uma redução do capital. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou fazer alguns outros vídeos no futuro explicando como que a gente usa essas duas outras opções, que é a análise de portfólio, que seria uma coisa mais buy and hold, e day trades em ações, que é uma análise, né, de fazer backtests em ações, com algumas estratégias pré-definidas, que é muito legal também. Então, para vocês que estão interessados, né, em utilizar essa ferramenta, fica à vontade. Só peço, né? Só peço não, né? Se alguém gostou, né, e quer fazer uma contribuição para a gente continuar motivado em gerar, né, esse conteúdo aí de forma gratuita para o pessoal que opera day trades, para o pessoal que quer fazer um controle estatístico, financeiro, robusto, né, das suas ações. Faz um Pix aí pra gente que motiva demais a continuação desses projetos. Então, é isso. Obrigado aí pela atenção e boa sorte nos trades. Até mais.